Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Não, eu não quero riquezas. Não, eu não quero poder. Quero é ter sabedoria para poder entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Não, eu não quero os excessos. Tiram as chances da paz. Quero é saber qual a hora, quando demais é demais. Quero saber o que é justo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Não, eu não quero ter tudo, tudo que tem meu irmão. Quero é saúde e trabalho para conquistar o meu pão. Quero saber o que é santo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Estamos iniciando para você mais um programa Despertai para o Amor. Uma alegria muito grande chegar até a sua casa. Uma alegria muito grande saber que você assiste esse momento e te faz bem. Despertar para o amor significa ajudar a pessoa a perceber aquilo que é essencial na vida. Por isso, o objetivo desta palavra, das canções, das entrevistas, é exatamente esse: ajudar a quem escuta, a quem vê, a despertar para aquilo que é essencial. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares do Brasil, que bom que você também divulga a outros a TV Evangelizar, a obra Evangelizar. Você que já sintonizou a TV, que está ajudando outros, diz: olha, eu fiz assim e deu certo, agora estou assistindo. Nós precisamos ser missionários do bem, da boa palavra, da boa programação. Aqui você tem muito conteúdo bom que te ajuda a ser melhor. Seja um associado. 41-3221-6060. Queremos conversar hoje sobre pessoas invejosas. São felizes ou não? Você tem inveja de alguém? Você sofre por inveja de alguém? Está conosco para conversar sobre este tema a psicóloga Priscila Lindner. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, é um prazer. Então, é um tema fácil ou difícil a inveja? É um tema desafiador.
Primeiro porque é um tabu, né? A gente falar de inveja, as pessoas dificilmente admitem que tem esse sentimento, porque é feio, porque é vergonhoso, porque é relacionado a pessoas más ou pessoas não corretas. Então, se tem um tabu com relação a isso. E segundo, porque se formos pensar em estudos ou alguma coisa que fale sobre isso, principalmente na área da psicologia, que é a minha área, nós temos pouca coisa sobre isso. Então, é um desafio. Você diz uma coisa interessante, as pessoas não dizem, olha, eu sou invejoso. Ninguém diz isso, né? Até quando... Porque a pessoa, por exemplo, é perfeccionista, ela é exigente demais consigo mesma e é exigente com os outros demasiadamente, em vez de aceitar essa exigência com os outros, dizendo, eu sou exigente com as pessoas, ela diz, eu sou perfeccionista, exatamente para se salvar. Então, algumas coisas a gente diz de outro jeito, mas diz, na verdade, a mesma coisa. Por exemplo, essa questão da inveja. Veja, Priscila, a inveja existe muito hoje. Sempre existiu? Sempre existiu, né? Se diz que ela é atemporal, sempre houve, e dificilmente não vai haver, né? E para todas as pessoas, e em todas as idades também. O que faz uma pessoa ter um coração mais equilibrado, mais maduro, menos invejoso? Ela nasce de que sentimento, de certa forma? Dá para dizer o quê? A inveja ela vai nascer do sentimento de competição, que é muito estimulado, inclusive, na nossa sociedade. Então, como o senhor falou, hoje, se tem mais inveja, na nossa sociedade é estimulado isso, porque uma sociedade capitalista pensa em ter, em ser, e quanto mais se tem, mais se é alguma coisa, no outro se estimula isso também. Então, ter esse sentimento de competitividade, ele é um fator que vai influenciar, sim, no sentimento de ter inveja ou não. Eu lembro sempre de um livro que eu li, porque tem livros, eu acho que na vida a gente encontra livros que resolvem perguntas. Por exemplo, eu me questionava sobre a sociedade, como é que a sociedade está estruturada? E eu li um livro chamado O Princípio Cooperação, Maurício Abdala, pode ser que ele é um brasileiro, enfim, é um livrinho de menos de 200 páginas, mas ele fala da sociedade competitiva, que é a sociedade que está aí, e ele fala do princípio cooperação como uma nova organização. Pessoas que cooperam umas com as outras não são invejosas, mas aquelas que competem, sim. Se a gente for pensar assim, primeiro definir o que é ser invejoso, né? Porque ter inveja é um sentimento que todo mundo já passou por isso, em algum momento. A gente não quer admitir, mas a gente já passou. Ser invejoso é dar vazão a esse sentimento. É que aquilo fique grande e tenha algum tipo ele vai ter algum tipo de resultado, né, ou de ação da minha parte. Então, quando a gente fala em cooperação versus competitividade, a gente pensa assim, a cooperação ela vem de uma maturidade. Eu posso até ter esse sentimento de inveja, trabalhando em grupo ou trabalhando com pessoas, mas eu entendo que o diferente ajuda o grupo. Uhum. E aí eu coopero. Então, eu também valorizo as minhas potencialidades. Aí a inveja não tem muita área para trabalhar, ou não ganha grande corpo, né? A diferença entre inveja e admiração. Eu admiro aquela pessoa, eu valorizo as qualidades que tem, são diferentes das minhas. Qual é a diferença de... pode acontecer que alguém que admire eu comece admirando, passe a criar inveja? Pode acontecer. A admiração ela é justamente eu reconhecer no outro algo legal, algo bom, né? Alguma qualidade que ele tenha. A inveja ela vai entrar quando assim eu admiro aquilo, eu reconheço, mas eu quero aquilo para mim.
Eu quero ser igual e eu não fico satisfeito só em ser igual ou desejar ser igual. Eu quero que o outro não tenha mais aquilo também, né? Então vem um certo prazer em que o outro tenha insucesso naquela área que ele está. Aí entra a inveja, aí passa da admiração para ser um sentimento ruim. Aham, porque, na verdade, tem situações que não é só que eu invejo o outro por aquilo que ele tem, mas eu gostaria que ele não tivesse o que ele tem. Que essa talvez não é a pior, essa aqui, porque uma coisa é invejar o outro e dizer, olha, eu gostaria de ser como ele, né? Que também entra um pouco a admiração, porque é difícil distinguir uma coisa da outra. A inveja tem esse sentimento também de destruição, que na verdade tu quer, exatamente através da competição e de certa forma da gana, tirar aquilo que o outro tem, ou não querer que ele tenha o que ele tem. É isso? Eu fico ressentido com o sucesso, com a felicidade do outro. Eu vejo nele algo que me falta, porque a inveja ela também tem isso, né? Eu quero aquilo que eu admiro, que é importante para mim. Porém, eu fico triste pelo outro ter aquilo e eu não ter aquilo. E com isso eu me sinto inferior àquela outra pessoa. É por isso que a inveja ela causa essa dor, essa tristeza, porque eu me sinto abaixo daquele outro, né? E geralmente a inveja ela vai acontecer com os pares, ou seja, com pessoas que são próximas a mim, vizinhos, amigos. Eu dificilmente sinto inveja, por exemplo, de pessoas famosas. Eu admiro pessoas famosas, mas do meu vizinho eu tenho mais tendência a ter inveja, do meu amigo, do meu irmão que conquistou alguma coisa ou que é algo que eu gostaria de ser. A inveja envenena? Envenena. Ela pode envenenar não só a pessoa que sente inveja, mas a pessoa que é invejada também. Como é que você vê isso? Porque tem muitas pessoas em casa, certamente, que se preocupam com isso. Eu estou sofrendo por causa da inveja do outro. Será que dá para dar esse poder à inveja do outro? É a gente que dá, né? Quem é o invejado é que pode dar esse poder. Porque, assim, a pessoa que é invejada, ela vai reagir a isso, né? Quando ela percebe que há esse sentimento do outro, ela vai reagir de alguma forma. E uma das formas pela qual ela pode reagir é se fechando. Então, por exemplo, eu tenho uma qualidade muito boa. Né? O senhor sabe cantar. Né? Essa qualidade. E tem uma pessoa que, nossa, admira muito, só que começa a admirar tanto que queria ser igual, que queria ter o mesmo dom. E começa como a palavra que tu usou, envenenar, né? Começa a falar mal, porque esse é um sintoma da inveja, o falar mal, o fofocar, o caluniar. Eu, sendo invejado, eu posso me sentir mal com isso. E eu posso começar a não querer mais mostrar as minhas habilidades. Ou eu me menosprezo por conta disso, justamente para não ser alvo dessa calúnia, dessa fofoca, dessa acusação. Então, essa pode ser uma forma de eu me proteger da inveja do outro. Porque, sabe, Priscila, eu perguntei isso e até gostaria que nós conversássemos mais, porque tem pessoas assim, famílias que estão indo bem, e sempre a questão econômica, o bem, o bem sempre está relacionado ao sucesso econômico. Depois alguma coisa começa a dar errado, e a pessoa diz assim, as pessoas estão me invejando. Nós padres, temos muitas pessoas que vêm com isso, atribuindo à inveja esse poder de destruição. Eu acho que nós somos energia. Nós somos energia. E tanto nós podemos emanar energia boa ou energia negativa. Por isso, se eu emano amor, paz, serenidade, as pessoas percebem. Mas a pessoa agressiva, ela emana agressividade.
na psicologia, você percebe isso? Como é que nós podíamos dizer para as pessoas de não atribuir tanto poder assim, mas ao mesmo tempo de saber cuidar disso e lidar com isso? Seria como se proteger dessa inveja? Porque se a pessoa começa a inculcar na cabeça, bom, eu estou indo mal porque estão me invejando, o que eu vou fazer? Vou mudar todo mundo? Não, eu não vou conseguir mudar todo mundo. Eu tenho que exatamente ter uma atitude diferente diante disso a partir de mim. Por isso que eu disse, a gente que acaba dando poder para a fala do outro ou para o sentimento que o outro tem com a gente, né? Então, pensar em se proteger dessa questão da inveja, no sentido de encarar isso, né? Como é que eu encaro isso? Em primeiro lugar, eu penso que a gente pode encarar de uma forma interessante. O outro está vendo coisas boas em mim, mesmo que ele inveje, mas ele está vendo. Então, esse reconhecimento das minhas coisas boas. E a segunda, um processo de reflexão. Essas coisas boas que eu tenho, que eu conquistei, ou que eu sou, elas fazem mal para outras pessoas? O que eu tenho, o que eu sou, faz mal para alguém? Eu prejudiquei alguém tendo isso? Que aí eu me certifico que eu estou bem. Se a resposta é não, ok, que bom. Então, significa que tudo isso é uma coisa que eu tenho pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pelas oportunidades que eu tive. Então, eu posso dar um basta, eu posso estar consciente, de consciência limpa, tranquila, de que isso faz parte do meu desenvolvimento. E aí eu posso focar nas minhas metas. Não vou focar na pessoa que inveja, ou nas falas, ou em qualquer outra coisa. Eu vou focar naquilo que eu ainda quero. Como que eu vou usar todas essas coisas de uma forma boa, positiva para mim, para minha família, para os meus amigos, enfim. E focar em novas metas. O que eu mais quero conquistar, o que mais eu quero desenvolver. E isso vai me ajudar muito, né? Aí eu tiro o poder do outro e coloco em mim, que sou protagonista da minha vida. Ótimo. Nós vamos conversar depois do intervalo sobre a questão da educação. Crianças, se começa ali a inveja ou não. Léo, me ajuda só nesse refrão. Levanta teu olhar para o horizonte. Levanta teu olhar para o horizonte. Descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início ou escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. Estamos conversando hoje sobre a inveja, pessoas invejosas. E vejam que essa canção dizia assim, ó: Te olhando eu posso a Deus adorar. Nós tivemos já outro programa que nós falamos que o outro é uma estrela que brilha para mim. Eu posso ver o outro como estrela, eu posso ver na presença do outro Deus, ou posso ver na presença do outro alguém que queira me destruir e que eu precise destruir. A inveja é um pouco isso. Nós vamos continuar agora. Você que está conosco pela TV Evangelizar de tantos lugares, que ainda não é associado, ligue para 41-3221-6060. A sua colaboração é muito importante. Decida que você vai se sentir bem. A gente se sente bem em ajudar. A Priscila está aqui conosco. Priscila, a educação das crianças. As crianças são invejosas porque vejo o seguinte: não, isso aqui é meu. Isso aqui meu pai me deu. E elas ficam brincando sozinhas. Como é que não começa ali a educação para a partilha, para a coletividade, para a cooperação? Com certeza. É na infância que a gente vai trabalhando os valores e estimulando os valores que a gente quer que aquela criança tenha. O sentimento de inveja aparece ali sim, porque tem a competição e principalmente tem a comparação. Quando a gente fala com os pais, por exemplo, é muito comum os pais compararem os filhos com os outros filhos, os irmãos, ou com os amigos. Por que você não pode ser igual fulano, que é tão legal, que é tão bonzinho? Ou por que você não tira notas tão boas que nem o teu primo, o teu irmão, nunca me deu trabalho? Essa comparação pode gerar, sim, um sentimento de inveja e até de rancor, de raiva pela pessoa com quem ele foi comparado. Uhum. E como é que, será que as escolas estão educando também, a educação nossa ainda muito pouco relacional, muito de inteligência e pouco de humanidade? Claro que nós já avançamos muito na questão da educação. Será que nós estamos conseguindo dar passos em relação a isso? O que também você diria para os pais? No consultório, no atendimento às pessoas, você encontra situações desse tipo que causam conflito e as pessoas precisam aprender a lidar com isso? Sim. Na escola, como nós temos conceitos, né, nota, a criança ela é vista por essa nota, pela produção que ela faz. Então, sim, gera um sentimento de comparar, de invejar e de pontuar as falhas. Eu vejo que os professores, a educação em si, os profissionais da educação têm trabalhado muito nesse sentido, de cuidar para não só pontuar as falhas, mas
pontuar a falha como um processo de desenvolvimento. Então, isso já atenua muito, já fica muito mais tranquilo essa criança lidar com esse sentimento de falha e de erro. Os vínculos na escola poderiam ser mais trabalhados. A gente acaba se preocupando muito mais com o conteúdo, dar conta da programação que a gente tem, do que estimular e trabalhar os conflitos relacionais. A gente acaba colocando as regras e colocando as punições para essas regras, ao invés de tentar sentar e trabalhar isso. É claro que nem sempre a gente tem tempo hábil, justamente porque é uma pressão de cumprir o cronograma. Mas há que se pensar nisso, estimular. Será que, veja o seguinte, eu estava pensando aqui, por exemplo, os pais que aprovam muitos comportamentos das crianças. A criança é uma líder, na brincadeira ela é liderança, ela precisa ali já incentivar a sua liderança ou precisa também criar essa noção de cooperação? Ou em outra situação, por exemplo, a criança se destaca numa habilidade na dança, na poesia, na música, então o pai e a mãe incentivam isso. Isso também não cria depois também uma personalidade não invejosa, enfim, até inveja de outros também pode acontecer, mas não cria também distorções na personalidade que pode arrumar até pela inveja. Afinal, a pessoa está sempre querendo se destacar, então ela precisa ser mais do que o outro. Pode criar se esse destaque for o ponto fundamental para ela ter aceitação, apreciação dos pais. Porque é isso que a gente busca enquanto ser humano, ser aceito, né? Ser acolhido. Então, se eu preciso, enquanto criança, me destacar em alguma coisa, para daí sim eu ter a aprovação do meu pai, isso não é salutar, não é saudável. Né? Agora, não. Se o meu pai percebeu na criança uma habilidade e está aproveitando e ajudando a criança a desenvolver essa habilidade, necessariamente não é um ponto ruim. Pode ser um ponto bem positivo. Se for uma coisa que pode ajudar a criança até a encontrar o caminho dela de escolha até profissional depois. Né? Ou, pelo menos, algo que dá prazer, algo que a satisfaz. Mas tomando esse cuidado de que não seja um pré-requisito para eu te amar, para eu te aceitar, para eu te aprovar. Uhum. Como afastar os invejosos? Como se proteger da inveja? Porque, afinal, a pessoa pode dizer o seguinte: pensem o que quiserem. Eu vou vivendo a minha vida, vou fazer aquilo que eu aprendi que é certo, que é melhor, eu vou desenvolvendo os meus talentos. Se a pessoa começa a colocar na cabeça ideias de que a inveja tem poder sobre mim, ela pode ser destrutiva. Como eu me livrar disso? A sugestão, ser sugestionável com relação a isso, pode acontecer. Eu posso pensar assim, nossa, essa inveja do outro está me fazendo mal, e eu entrar nesse pensamento e acabar me prejudicando. Agora, eu também posso pensar que essa habilidade ou essas coisas que eu tenho fazem parte da minha conquista. Eu acho que é isso que me dá segurança para lidar com o veneno ou com as palavras más ou palavras ruins que vêm dos outros, porque é assim que vem, né? E focar, eu acho que focar na minha meta também é importante. O que eu acredito que aconteça em muitos momentos é pessoas de destaque, elas se sentem sozinhas, porque justamente as pessoas não sabem lidar com o sucesso e com o destaque do outro. Então, muitas vezes ela se sente sozinha. É aí que ela tem que se cuidar, de não entrar nessa solidão, de não entrar nesse sentimento, de buscar pessoas que apoiem, que aprovem, que a incentivem a continuar se desenvolvendo. Acho que é por aí que ela tem que seguir. Quando você diz pessoas que destacam e se sentem sozinhas, parece que nós gostamos mais de viver com pessoas iguais. Então, é isso? Sim, porque a pessoa que é igual, que está no mesmo nível, ela não me ameaça, né?
Eu não preciso me sentir inferior ou me sentir frustrado ou fracassado com alguém que está no mesmo patamar que eu, que tem o mesmo salário, a mesma profissão, as mesmas habilidades. Fica numa zona de conforto quando eu estou com pessoas nesse nível, né? Mas é uma questão de maturidade eu saber lidar com isso também. Priscila, essa questão que as pessoas falam do olho gordo, tem pessoas muito supersticiosas. E tem pessoas também, daria para dizer, de baixo conhecimento cultural. Porque veja a vida para conhecer a vida não é simplesmente nascer e crescer. É preciso se empenhar, é preciso ouvir uma pessoa falando, é preciso ir à escola, é preciso estudar, é preciso ler livros. Por isso, muitas pessoas, nessa relação da inveja, criam muitas superstições e vão, o olho gordo, a feitiçaria, isso, aquilo, fizeram isso comigo. Como é que a gente faz com que essa pessoa perceba que a vida não é isso? Que a gente pode evoluir, que a vida é aquilo que nós construímos e não aquilo que o outro faz, como se ele pudesse me jogar para cá e para lá, como se ele quisesse. Porque veja o seguinte, nós temos que também alcançar um nível de maturidade na fé. Mesmo na religião, a religião precisa ajudar a pessoa a amadurecer, para que ela não pense que o outro pode me jogar para cá e para lá como ele quiser, como se eu fosse um caniço ao vento. Uma palavra sobre isso. Saber que eu que tomo as decisões da minha vida é muito importante. Saber aquilo que me atinge, aquilo que me faz mal, também é importante. Porque sabendo aquilo que me faz mal, eu consigo olhar para aquilo, entender, refletir e tomar uma nova posição sobre aquilo. E aí não vai me fazer tão mal quanto me fazia antes. Então, esse autoconhecimento, quando a gente fala em maturidade, é justamente isso, é eu me conhecer de verdade. Saber das minhas qualidades, saber das minhas características, das minhas coisas boas, mas também saber das minhas limitações. E eu entender que limitações todas as pessoas vão ter. Todo mundo tem limitação em alguma área, em alguma coisa. Isso não me faz ser menor, ou ser ruim, ou ser inferior aos outros. Isso só me faz ser diferente. Encarar isso é uma forma de eu conseguir também avançar. E aí, sabendo das minhas limitações e dos meus potenciais, eu posso também direcionar e ampliar as minhas qualidades e meu desenvolvimento, a minha potencialidade. Então, se eu tenho limitação em determinada coisa, e isso é importante para mim, ou seja, na minha relação, ou na minha profissão, em qualquer área, eu posso desenvolver isso, posso buscar alternativas de desenvolvimento. Isso vai fazer com que eu não tenha necessidade de querer destruir o outro, porque eu também estou tendo a oportunidade de me desenvolver e de conquistar coisas importantes para mim, na minha vida. Priscila, a inveja invertida. A pessoa sabe que não vai conseguir aquilo que o outro tem, por isso ela se deprecia. Eu sou coitadinho. Eu não consigo nada, o outro sim consegue, ele é inteligente, eu não. É uma forma também de compensação com esse sentimento, ou não? É assim, nós podemos ter 3 atitudes perante o sucesso do outro. Então, eu posso me resignar, que é isso, né? Ah, não, o outro consegue, eu não vou conseguir, eu jamais vou conquistar tal coisa. E fico nessa defensiva, né? Ou eu posso pensar assim, não, se o outro consegue, eu também vou conseguir, eu também tenho possibilidade de conquistar. Ou eu fico naquela assim, a vida é assim mesmo, me acomodo e pronto. Uhum. Quando eu consigo pensar assim, não, se o outro conquistou e o outro era parecido comigo, estava no mesmo patamar, digamos assim, eu também tenho possibilidade de conquistar. Aí a inveja serve como propulsor, ela me serve como alavanca para eu sair do lugar de acomodação. Priscila, uma palavra final sobre isso, aquilo que você até pode sair do tema, porque veja o seguinte, muitas vezes tem coisas, eu já participei também muitas vezes na rádio,
o entrevistador me faz algumas perguntas, mas eu queria dizer alguma coisa porque é aquilo que eu acredito para as pessoas. Enfim, dentro desse tema, uma palavra final, também concluindo esse momento. Eu penso que sempre quando a gente se depara com um assunto assim, seja ele qual for, a primeira coisa que nos ajuda é o reconhecimento. Então, se a gente está falando de inveja, eu identificar e reconhecer que eu tenho inveja ou que eu posso passar por isso, de ter inveja de alguma coisa, é um primeiro passo. Porque só quando eu enfrento o meu problema, a minha limitação e a minha dificuldade, eu tenho possibilidade de sair disso. Né? Algumas pessoas falam, mas a inveja pode ser branca, pode ser boa, pode ser, enfim, porque daí é só admiração. Mas não, a inveja é um sentimento ruim, de qualquer forma, porque ela quer a destruição do outro. Quando eu reconheço isso, e não tenho medo de reconhecer, para mim, pelo menos, eu não preciso ficar espalhando para todo mundo, mas é para mim que eu tenho que reconhecer. Eu posso lidar. Então, poxa, eu estou tendo inveja de tal pessoa, por quê? O que está faltando em mim? Aí eu começo a investigar. E o que eu quero conseguir? Como eu posso resolver? Só assim eu posso sair disso. Senão fica aquele rancor, aquele ressentimento, aquela frustração. Então, encarar, enfrentar, é um fator extremamente importante para a vida da pessoa. E é isso que eu acho que eu desejo para as pessoas também, que não escondam, que tentem não esconder delas mesmas, mas enfrentem as dificuldades, busquem soluções, busquem alternativas. Priscila, muito obrigado, tá, pela tua colaboração. Eu acho que você foi muito clara e disse coisas muito interessantes para ajudar as pessoas, que é o nosso objetivo. Eu agradeço a oportunidade. Seja muito feliz naquilo que você faz. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos rezar diante de Nossa Senhora, mas também vamos falar um pouco da inveja como um empecilho para o caminho espiritual. Aguarda aí. Estava bem difícil de levar, luz não conseguia vislumbrar, noites mal dormidas a pensar, as feridas eu precisava cicatrizar. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, te encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Mergulhado em lama eu te encontrei, amor maravilhoso experimentei, de fraco mais que forte me tornei, tua graça eu deixei agir em mim. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, te encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, te encontrei, deixei-me achar e desisti. Tu és meu Deus, eu sou teu filho,
és meu Senhor. As nossas canções você pode encontrar nos nossos 6 CDs, na loja Evangelizar, também pelo nosso site padreezequiel.com.br. Você faz o pedido, o CD chega na sua casa. Estamos juntos, mais uma vez, para o último momento do programa Despertai para o Amor. Você que está conosco pela TV Evangelizar, seja um fiel associado. Mesmo com sacrifício, porque em tempos difíceis, para todo mundo tudo é difícil, mas a sua fidelidade é muito importante. Continuemos juntos. Eu gostaria de concluir esse momento falando sobre a inveja que faz mal ao caminho espiritual. Quem quer ter paz de espírito precisa se perceber se tem esse sentimento ou não tem. Nós vimos que a Priscila, no fim da entrevista, ela disse o seguinte: cada um precisa perceber o que sente. Você tem inveja ou não? Se você tem, você já admitiu? Ou você não tem nada de inveja? Nenhuma de ninguém. Pode ser que a gente não tenha mesmo. Mas se tem, é importante admitir, porque a inveja nasce da comparação. A contínua comparação de mim mesmo com os outros. Quando eu me comparo com outra pessoa ou com qualquer pessoa, começo a avaliar, a valorizar, desvalorizar e revalorizar. De modo geral, se eu tenho inveja, eu desvalorizo o outro para me valorizar. Tem muitas pessoas que encontram defeitos grandes nos outros para se valorizarem. Eu olho as suas fragilidades e as destaco. Tudo no outro é aparência. Eu não consigo enxergar nada de bom. Parece que ele é uma aparência só. Ele vive de aparências, a gente diz. Por isso desvalorizo o outro. A sua inteligência é uma fraqueza. Sempre vou achar alguma palavra para diminuí-lo. Tento encontrar defeitos no outro para me valorizar. Só que o inverso também acontece e nós já acenamos aqui. Se eu não consigo me sobressair ao outro, então eu coloco o outro no pódio e eu me diminuo. Coloco o outro lá em cima e eu me acho um fraquinho, que não sei nada, que não consigo nada. Outro é bom e eu não tenho valores. Na inveja, eu também não estou satisfeito comigo mesmo. E isso é muito importante perceber. Uma pessoa muito invejosa não está satisfeita consigo mesmo, por isso ela sofre, ela não é feliz. Se eu não estou satisfeito comigo mesmo é porque eu não reconheço os meus valores, a minha dignidade, a minha história e fico me comparando o tempo todo com os outros. Quero ter o que os outros têm, eu quero a casa, o carro, o jardim, a roupa do outro. Se vou numa festa, olho o que os outros estão vestindo. Não me sinto bem comigo mesmo. Não reconheço meus valores, minha dignidade. Quando eu reconheço meu valor só me comparando, isso me tira muito a paz. Me cansa, me esgota.
me força a trabalhar o tempo todo para vencer os outros, ou me deixa em depressão. Preciso perceber o valor dos outros e o valor que eu tenho. Isso é equilíbrio. Olha aqui, ó. Eu preciso perceber o valor dos outros e o valor que eu tenho. Isso é equilíbrio. Pessoas equilibradas sabem que o bem não está só no outro. Eu tenho muita coisa boa e posso compartilhar. Na inveja eu me comparo, então, ou diminuo os outros ou me diminuo. Me sinto um nada diante dos outros. Aí aparecem conversas, fofocas, que são características da intranquilidade. Pensemos, olhemos para nós. Vejamos se temos um coração invejoso ou não. Vejamos se estamos competindo o tempo todo com os outros ou se somos mais colaboradores. Quem colabora cresce mais do que quem compete. Porque quem compete tenta destruir o outro. Precisa aniquilar o outro. Isso não deixa ninguém feliz. Por isso o equilíbrio é você perceber o seu valor e perceber o valor do outro. Isso vai te tirar muito do cansaço que a inveja produz. Vamos rezar. Diante de ti, Maria, Nossa Senhora Desatador dos Nós, colocamos a prece e a vida das pessoas que estão nos assistindo nessa hora, das suas famílias, mas queremos colocar também os seus sentimentos, especialmente das pessoas que sofrem pela inveja, estão sempre se comparando com os outros e isso causa nelas um cansaço e um esgotamento. Que elas possam, reconhecendo esse sentimento, encontrar a paz interior. A paz interior que significa viver na liberdade, percebendo aquilo que eu tenho de bom e poder partilhar isso com os demais. Nossa Senhora, diante de Ti, entregamos a nossa vida. Que aprendamos contigo, que aprendamos com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Desatador dos Nós, rogai por nós. Sobre vocês, a bênção que Deus quer dar. Você pode se sentir abençoado por Deus. Isso não há dúvida nenhuma, mas eu tenho falado muito também nesses programas que uma coisa é esperar tudo em Deus e outra coisa é perceber o caminho que eu tenho para fazer. Porque a questão é o seguinte, ó, a pessoa entrega para Deus, ela vive mal, tem um sentimento de inveja que ela nem percebe, que ela não admite e quer que Deus resolva os problemas dela. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus não vai resolver os teus cansaços da tua luta contra o outro. Deus é o equilíbrio que eu encontro, que você é convidado a encontrar no processo de construção da sua vida. Por isso que essa bênção significa exatamente isso. Cada um precisa assumir o seu processo de construção e de percepção daquilo que é e de como vive. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, a sua família, os seus sentimentos, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos deixar aqui para você um vídeo de um show que nós fizemos. Nós fazemos shows em muitos lugares. Você também, na sua comunidade, na sua paróquia, fale para o padre. Nós podemos chegar com a banda toda. Quem normalmente me acompanha aqui é o Leonardo Velho Soares, mas nós temos uma banda toda que nos acompanha para momentos de evangelização, momentos de alegria, porque o show também é alegria, misturando canções religiosas, canções conhecidas religiosas e também canções sertanejas, canções populares. Por isso, aqui no vídeo vai aparecer o telefone, ou mesmo no nosso site padreezequiel.com.br, você vai encontrar todos os contatos para que nós possamos chegar até a sua paróquia. Muito obrigado por hoje. Fiquem na paz do Senhor e fiquem com esta canção que nós gravamos para você. Um forte abraço. Até o próximo encontro. Amigo, me dizes palavras tão preciosas, a tua sinceridade me faz ver. Sabes compreender e me despertas para o que é melhor. Sabes dizer sim e dizer não, isso educa o coração. Um amigo é como o sol a despontar, traz ao dia alegria, luz e cor. Às vezes perto, às vezes longe, não importa onde está. Sintonia que o coração vai eternizar. Amigo, bem sabes que tua presença faz a vida ter outro sabor. Amigo é um tesouro precioso. Quem o encontrou vai cuidar pra não desperdiçar. É preciso cultivar. Um amigo é como o sol a despontar, traz ao dia alegria, luz e cor. Às vezes perto, às vezes longe, não importa onde está. Sintonia que o coração vai eternizar. Amigo é como o sol a despontar, traz ao dia alegria, luz e cor. Às vezes perto, às vezes longe, não importa onde está. Sintonia que o coração vai eternizar. Amigo é um coração a palpitar.